Olá, chega mais! Está começando um programa Humanamente deste fim de semana, sempre com as melhores conversas e a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Oi, Rô, tudo bem? Vamos que vamos. Mais um programa. E 2025, doutor, já começou com um novo desafio para as empresas brasileiras e com certeza é um dos maiores, um dos mais profundos. Priorizar a saúde mental dos trabalhadores. Isso porque temos uma nova norma regulamentadora que foi aprovada no ano passado, foi discutida em 2024 e exige medidas para prevenir estresse, assédio e sobrecarga mental, inclusive com fiscalização intensificada pelo Ministério do Trabalho nos ambientes de trabalho. Gente, é um desafio que passa por mudanças estruturais, passa por mudanças culturais também. Doutor, como é que os médicos, os especialistas, na sua visão de médico, acompanharam essa discussão e também a aprovação da norma, no momento que, desde a pandemia, a gente vê os números de burnout, de afastamentos também de trabalho, baterem recorde aqui no Brasil? É interessante a gente lembrar da pandemia mesmo, viu, Rô? Porque, de fato, de lá para cá, a saúde mental, que sempre foi algo importante, humanamente já está indo quase 10 anos no ar, falando da saúde mental, da importância da saúde mental em vários ambientes, inclusive no trabalho, mas parece que depois da pandemia, não só teve um impacto emocional nas nossas vidas, mas a gente despertou para essa questão. Acho que esse é o grande ponto. A gente lembrou o quanto isso é importante, o quanto isso precisa ser olhado nos diversos lugares, né, nas suas diversas manifestações. E, de fato, o trabalho é um dos lugares em que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? A gente passa, pelo menos aí, de forma geral, as coisas variam, a gente sabe disso, mas de forma geral é isso, né? Você tem aí uma carga horária de trabalho que vai de 6, 8 horas por dia, e aí tem gente que vai até mais, tem gente que vai menos, mas enfim, a gente passa boa parte do nosso dia dormindo, um terço dormindo, praticamente um terço trabalhando e um terço para o resto, né, em números grandes. Então, é fundamental a gente falar da saúde mental no trabalho. Não só porque a gente passa muito tempo lá, mas também porque existem situações na escola, existem situações em casa, existem situações no trânsito, mas existem situações no trabalho que são predisponentes para o transtorno mental. Então, de fato, é muito bem-vindo mais um ambiente da nossa sociedade preocupado com a saúde mental, olhando para a saúde mental. Claro, tem uma demanda aí, vai gerar uma demanda aí, uma adaptação das empresas. A gente explica isso ao longo aqui do nosso programa, mas de forma geral, quanto mais gente olhando e quanto mais gente preocupada com a saúde mental, melhor, né? A gente está falando, só para localizar também o ouvinte, da atualização da chamada NR1, que é a norma regulamentadora número 1. As empresas, na prática, gente, têm até o fim do mês de maio deste ano para criar normas que preservem a saúde mental dos funcionários. Então, tentando fazer com que problemas dessa natureza entrem, inclusive, oficialmente para a lista de riscos ocupacionais. A saúde mental está ganhando mais peso nas empresas, ganhando peso, inclusive, de equipamento de proteção individual. É muito louco a gente pensar isso, né, doutor? Mas a garantia de bem-estar mental entra na mesma lista de obrigações que já existiam por lei antes, de proteção, por exemplo, contra agentes biológicos, agentes químicos, dentro de uma empresa, só para a gente ter uma ideia com esse exemplo. Então, as empresas, elas precisam criar ações que previnam problemas de saúde mental. Mas que tipos de ações podem ser essas, hein, doutor? Então, é legal dizer, né, o que que é essa NR1, essa norma regulamentadora. Isso é uma norma que está inserida dentro da CLT, enfim, dentro das garantias aí das leis do trabalho. E ela, essa norma regulamentadora, ela vai avaliar os riscos ocupacionais, os riscos de acidentes, os riscos físicos, químicos, biológicos, os riscos ergonômicos, né, são aqueles de posturas ruins que você fica realizando o trabalho, e isso já acontece há muitos anos. Então existe, né, nas empresas você entra, você tem lá o mapa de risco.
Você tem a planta baixa da empresa, você tem ali o mapinha do lugar onde você está entrando, e aí você vê no mapinha onde tem risco de acidente, onde tem um risco biológico, eventualmente, se você está numa empresa que lida com isso, riscos ergonômicos, enfim, isso está mapeado. A partir de agora, a ideia é que riscos psicossociais também sejam mapeados. Ou seja, você precisa passar a avaliar o trabalho, o ambiente de trabalho e, inevitavelmente, como a gente está falando de relações humanas, não só o ambiente, mas as interações, o tipo de interação, a forma como ela acontece, a comunicação entre as pessoas, entre chefes e funcionários, entre pares, de funcionário para chefe também, que a gente sempre pensa no chefe pressionando, né, o funcionário, mas também existem modalidades de pressão de funcionários para chefe, enfim. E a partir do momento em que você faz uma avaliação global aí desse ambiente, não só do ambiente físico, né, não só do local de trabalho, porque as modalidades de trabalho hoje são bastante variadas, mas você conseguiria estimar, ou você espera-se que se consiga estimar, fatores de risco. Ah, aqui é estressante, aqui é um ambiente hostil, às vezes. Estou dando um exemplo aqui, né, que me ocorre. Imagina uma pessoa que trabalha num ambiente muito quente, uma fundição, alguma coisa assim. Ali, além do risco físico, é um risco também psicossocial, porque a exposição a esse fator também tem um impacto emocional na vida da pessoa. Então, esse tipo de análise vai começar a precisar ser feita. Não é uma análise imediata, não é uma análise fácil, assim, que não basta chegar lá com um bloquinho e ir anotando, porque isso funcionava muito bem para os riscos que você vê ali, né? Ah, aqui tem um lixo com material de descarte hospitalar. Bom, então isso aqui é um risco biológico. Quando a gente fala de risco psicossocial, não é assim, mas existem escalas, existem instrumentos, existem formas de se medir isso que com o tempo vão sendo implementadas e as empresas vão aprendendo a mapear e aí sim, identificados os riscos, agir para preveni-los, né? Então, melhorar a comunicação, ter mais clareza de objetivos, tirar pressões excessivas. Não, não é tirar pressão, pressão faz parte do trabalho, né? Não é tirar estresse, estresse faz parte de estar vivo, mas é manejar e gerenciar melhor esses fatores de risco. Isso inclui, doutor, que a empresa abra canais de comunicação com os funcionários, programas de apoio psicológico, algumas iniciativas para tentar melhorar o clima nas empresas, por mais que isso seja muito abrangente, muito difícil da gente mensurar. E, inclusive, as empresas podem ser multadas e os trabalhadores também podem denunciar direto ao Ministério Público do Trabalho, né? Só para as pessoas terem uma ideia. Agora, se já existe tabu em relação a doenças mentais, em relação à depressão, em relação a medicamentos, como que na prática isso vai ser entendido pelas pessoas no mercado de trabalho, no sentido de que são as pessoas nos ambientes de trabalho que estão doentes ou são as pessoas no geral que estão doentes, doutor? Como que vai haver essa análise de entender se realmente é o ambiente de trabalho que está adoecendo o funcionário? Essa é uma pergunta muito boa e essa é a pergunta central quando a gente faz, por exemplo, perícias, né, do trabalho. Foi o trabalho que adoeceu a pessoa ou não foi o trabalho que adoeceu a pessoa? E eu digo o seguinte, ó, essa é o entendimento que a gente tem no núcleo de psiquiatria forense, né, no Hospital das Clínicas, onde a gente faz as perícias. É, o trabalho, como todos os outros aspectos da nossa vida, sempre participa do nosso estado emocional. É óbvio, tudo participa. O resultado do seu time participa, o relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seu namorado participa, o trânsito que você pega participa, o clima no trabalho participa. Tudo se junta para resultar no nosso estado emocional. Então, a pessoa que está deprimida, é óbvio que o trabalho participa disso, o que não significa ser responsável por isso, né? Então, isso que é muito difícil, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu estou deprimido, eu não estou legal no trabalho, então a culpa é do trabalho. Não necessariamente. Às vezes a pessoa está deprimida por outras coisas, ou, né, por mil fatores, e logicamente ela deprimida, ela se sente pior em todos os lugares, inclusive pior no trabalho, e começa a achar que o trabalho é culpado. Então, essa é uma avaliação que tem que ser feita com muito cuidado, mas o que a gente não pode deixar de fazer é identificar as pessoas que estão doentes.
A gente precisa identificar quem está doente para poder, inclusive, tratar. Num outro momento é identificar, bom, quais são as causas desse adoecimento para que a gente atue nas causas. E se o trabalho tiver uma parte de responsabilidade nisso, então atuar nessa responsabilidade para que mais pessoas não adoeçam. Doutor Daniel Barros, para a gente seguir nessa conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho, a nossa sala digital aqui da Band preparou alguns dados para a gente ter uma noção do interesse de busca das pessoas nos últimos anos em relação a esse assunto, para a gente ver o que mais movimenta. Primeiro, o interesse por síndrome de burnout, que mais do que dobrou em 5 anos aqui no nosso país. A gente vê o gráfico, para quem está no YouTube, para quem está no rádio, vou contar, desde 2004. A gente estava se mantendo numa estabilidade, cai um pouquinho em 2017, aí vem a pandemia com um pico e depois, a partir de 2020, esse gráfico só vai subindo até a gente chegar em 2024, quando temos uma leve queda, mas com números que ainda se mantêm num patamar muito alto de interesse nas buscas da internet. Temos mais uma arte aqui da nossa sala digital, porque é um assunto que movimenta muito o interesse das pessoas. Em relação à saúde mental e trabalho, nos últimos 12 meses, a gente vê que burnout foi uma das coisas mais pesquisadas, assim como controlar a ansiedade no trabalho, lidar com estresse no trabalho, evitar estresse no trabalho e pedir afastamento do trabalho por depressão. Mais uma terceira tela aqui para mostrar para o nosso ouvinte, quem está acompanhando Humanamente, as perguntas também selecionadas no último ano. Muita gente indo para a internet tentando entender crise de ansiedade no trabalho, o que fazer? Posso me afastar do trabalho por ansiedade? Burnout é acidente de trabalho? Como evitar o burnout no trabalho? E desenvolvi ansiedade no trabalho, posso processar? Mais uma tela ainda com muito foco aí na saúde mental no trabalho, passando pelas principais buscas: estresse, ansiedade, burnout e depressão. É o que mais preocupam os brasileiros no trabalho. Foram as palavras mais relacionadas a trabalho nessas buscas. Estresse, a mais de todas. Quando a gente fala de ambiente de trabalho e saúde mental, doutor, muitas pessoas já pensam no burnout. É um diagnóstico específico? O que entra nesse guarda-chuva do burnout? Por que a gente tem ouvido falar mais sobre burnout nos últimos anos aqui no nosso país, hein? Uma coisa que gera muita confusão, Rô, é importantíssimo a gente esclarecer, e que as pessoas às vezes assustam quando a gente fala, mas está na própria definição da Organização Mundial de Saúde, da Classificação Internacional de Doenças, é que burnout não é exatamente uma doença, né? Nem tudo que está na Classificação Internacional de Doenças é uma doença. Ali você tem estatística para tudo que leva pessoas a procurarem um hospital. Tem um código lá para pessoas pedindo atestado, por exemplo, né? E pedir atestado está na Classificação Internacional de Doenças e não é uma doença. O burnout, ele está num capítulo de situações de vida que levam a pessoa a procurar serviços de saúde, né? E especificamente num subitem ali de relações de emprego, de situações ligadas ao trabalho. Então, ao lado de burnout tem, por exemplo, ameaça de desemprego, conflito com o chefe. Nada disso é doença, né? Conflito com o chefe não é doença, ameaça de desemprego não é doença, burnout está lado a lado com essas situações. O que é, na verdade, o burnout? O burnout é um nome que se dá para o estresse quando o estresse é relacionado ao trabalho. Não um estresse qualquer, claro, um estresse mais alto, que leva a pessoa a ter uma sensação de esgotamento, de falta de energia, parece que acabou a pilha, ela começa a perder a graça do trabalho, sente que não está fazendo nada ali de útil, perde esse senso de realização, enfim, é um esgotamento, ele acaba a pilha. Isso pode acontecer em outras situações. Isso pode acontecer num relacionamento interpessoal, isso pode acontecer no seu condomínio, aí você é azucrinado pelos vizinhos o tempo todo tem briga e tem barulho, e você pede, as coisas não acontecem, já começa a ficar com raiva, parece que é inútil tudo que você faz dentro do condomínio, você fica estressado, cansado, isso não tem nome. No relacionamento interpessoal, no relacionamento tóxico, você está acabado, estressado, isso não tem nome. No trabalho, especificamente, criou-se o nome burnout, mas no fundo, para essa reação que existe quando o estresse no trabalho não está sendo adequadamente gerenciado. Então, não fala também na Classificação Internacional de Doenças que a culpa é do empregador, que a culpa é da empresa.
está bem claro que o estresse não está sendo adequadamente gerenciado. Claro, existem muitas empresas que são mão pesada, que tiram o sangue mesmo, que exigem mais do que o trabalhador pode dar, e isso leva a um quadro de estresse e a pessoa pode ter esse enquadro como burnout? Claro, isso existe, a gente sabe. Mas um dos riscos, um dos fatores de risco para a pessoa estar nessa condição é o funcionário extremamente dedicado, ele quer mudar o mundo, ele é idealista, ele trabalha mais do que precisa, ele quer dar o sangue, ele quer ir além, e isso é um fator de risco que não tem a ver com necessariamente uma postura do empregador ou do trabalho, nesse caso é a postura do próprio trabalhador. Então, veja, é um estresse que acontece quando não está sendo adequadamente gerenciado ali o estresse no ambiente de trabalho, não se está lidando bem com ele, e a pessoa fica nesse estado de grande estresse. Isso é um fator de risco para adoecimento, para depressão, para ansiedade. Então, não é o fato de eu dizer que não é doença, quer dizer, não sou eu que digo, né? A própria Organização Mundial de Saúde é que diz que não é doença. Mas o fato de não ser doença não significa que não seja grave e que não precise de uma intervenção. Qual é a intervenção? A pessoa não vai tomar remédio. Porque não se toma remédio para aprender a gerenciar o estresse ou para melhorar as condições de trabalho. O tratamento, ou seja, a intervenção que precisa ser feita, é uma intervenção na fonte, que é essa situação estressante. Então, precisa pontuar bem. Eu tive paciente em situações assim, Rô, que dizia, mas é que o trabalho está me causando estresse. Eu dizia, então vamos lá. Qual o aspecto do trabalho? O trabalho é muito genérico. É o chefe? É o jeito que ele fala com você? São as demandas que ele te passa? É a carga de trabalho? É o trânsito? É o deslocamento? São as reuniões? São as cobranças? E aí a gente foi pontuando, tentando identificar exatamente quais eram os aspectos daquele trabalho que estavam estressando, e a gente viu que não era o trabalho como um todo. Existiam alguns aspectos ali que podiam ser manejados, tanto que foram que ele trabalha lá até hoje, melhorou. Mas, doutor, o burnout ele demora para ser construído? Quer dizer, ele é uma consequência de uma série de crises, ele é uma consequência de um tempo já maior, depois de algumas crises de ansiedade, por exemplo. Ele vai dando vários sinais, ou pode ser uma situação mesmo em que a pessoa é surpreendida por um burnout. E nesse sentido, como é que é feito o diagnóstico? Na verdade, ele não começa de uma hora para outra, porque ele é um esgotamento. Se acontece alguma coisa pontual, que a pessoa fica muito ruim, abalada emocionalmente, a gente vai falar de outra coisa, por exemplo, de reação aguda ao estresse. E aí até um diagnóstico, é um quadro clínico. O burnout, o jeito mais fácil de pensar é pensar que ele é um estresse, é uma reação do que a gente chama comumente, né, de forma leiga, de a pessoa estar estressada. Então ela vai se cansando, ela vai se esgotando, ela vai gastando muita energia com aquilo, porque o estresse é justamente isso, né, muitas demandas que vêm e o nosso cérebro tentando lidar com tudo, e com o e-mail, e com a cobrança, e com os pagamentos, e com o fornecedor, e com o cliente, e a gente gasta energia para conseguir manter todos esses pratinhos rodando aí, e essa energia vai sendo não reposta adequadamente, né? E a gente acaba entrando nesse estado em que temos a sensação de que esgotou, né? Porque de onde só tira, esgota, de fato. A identificação do problema é a partir da queixa das pessoas. Então é isso, a pessoa perceber que não tem mais prazer nenhum no trabalho, que o trabalho parece inútil, que ela vai desenvolvendo até um certo cinismo, assim, um afastamento emocional do trabalho e uma percepção de que está exausta mesmo, de que acabou a pilha. Claro que quando a gente fala de depressão, que não é burnout, esses sintomas também podem estar presentes. Na depressão, a pessoa pode ter esse sentimento de que acabou a pilha, de que nada tá legal, tá tudo ruim, mas aí vem com mais coisas. Primeiro, não é só relacionado ao trabalho, ela tá assim em mais ambientes. Depois, vem com outros sintomas, como tristeza, pessimismo, alteração de apetite, alteração de sono. Então, veja, a depressão é algo mais amplo, que tem sintomas que se assemelham muito ao burnout. O burnout é mais restrito e não chega a configurar uma doença. A intervenção é ambiental no estresse no caso, no estresse do trabalho, né? Se a gente pensar fatores de risco para o burnout, a gente vai falar de trabalhos de turno,
trabalhos com pouco intervalo, trabalhos em que as expectativas não estão muito claras, trabalhos em que a pessoa é muito envolvida, tem altas expectativas com relação a ela. Lembra um pouquinho alguma coisa, você que está com filha nova? Não é exatamente o quadro que a gente encontra na maternidade? Exatamente, a mesma coisa. E essa relação da mãe e do pai, dependendo do seu engajamento com um bebê, pode levar a um quadro exatamente igual do ponto de vista de sintomas. Cansaço, sensação de que acabou a pilha, um certo afastamento. Ah, era para eu estar feliz com essa criança, mas essa criança está me esgotando, está me dando um trabalho, essa coisa ambígua, a sensação de que o trabalho não rende, de que eu faço e não termina nunca, uma generalizada assim, falta de energia, só que a gente não pode chamar de burnout, porque não é no trabalho, porque ser mãe não é trabalho. Percebe como essa nomenclatura também é enganosa? Por isso que eu não gosto muito, sabe, de falar, burnout é estresse, é o que é o estresse que foi relacionado ao trabalho. Como é que a gente vai chamar o estresse que foi relacionado ao trabalho de mãe? Aí não é um problema, né? Claro que é. Ô, doutor Daniel Barros, mas a gente também pode falar sobre um certificado que deve entrar em vigor ainda neste ano para as empresas que estiverem fazendo esse caminho, estiverem trilhando esse caminho de tentar gerar mais saúde mental no trabalho para os colaboradores, né? É uma medida que vem conversar com essa mudança, né, da norma regulamentadora. Então, tem aí a obrigação, pela lei, de fazer o mapeamento de risco, de fazer o levantamento de situações problemáticas, de fazer a promoção da saúde mental. Isso é a lei, a norma regulamentadora número um. Só que, além disso, então, foi proposto pela deputada Maria Reis e foi sancionada no ano passado, inclusive, a lei que vai fornecer, em que o governo vai fornecer para as empresas um certificado de empresa promotora da saúde mental. Qual que é a ideia? Então, essa é uma lei que está aprovada, mas ainda não está regulamentada, porque vai precisar do executivo regulamentar. Quem é que vai dar este selo? Quem que vai fazer a auditoria? Quem que vai ver se a empresa está realmente fazendo o que precisa ser feito para ganhar este selo? Mas, de forma geral, o que diz a lei é que assim, a empresa precisa promover um ambiente de bem-estar emocional. é, Lembrando, né, gente, que trabalho é trabalho. Trabalho é arregaçar a manga, é duro mesmo. Se fosse fácil, não pagavam para você fazer, né? Você fazia de graça ou tal, a pessoa mesmo fazia. Trabalho dá trabalho. Não é que vai ser parquinho, mas apesar desta energia que a gente precisa gastar, isso pode ser feito num ambiente melhor ou num ambiente pior. Então, as empresas que fizerem capacitação das lideranças sobre o que é o bem-estar emocional, sobre o que são transtornos mentais, como identificá-los, fizer palestras para os trabalhadores, como identificar fatores de risco para o adoecimento psiquiátrico, como identificar transtornos mentais, como tratar, como prevenir, a empresa que oferecer, né, dentre os seus benefícios, o acesso a tratamento psicológico, a tratamento psiquiátrico, tem uma série de fatores nessa linha, e explicar, aliás, fazer uma conscientização e uma reciclagem sobre assédio moral, assédio sexual, o que é o que dentro do trabalho, enfim, as empresas que fizerem esse pacote completo, vai ter uma comissão, isso não está regulamentado ainda exatamente como será feito, mas vai ter uma forma de o governo verificar que isso está sendo feito, e a empresa receberá um selo de uma empresa que é promotora da saúde mental, o que é bem interessante, né? Tem empresas amigas da ecologia, tem empresas que são sustentáveis, tem vários tipos de coisas, assim, empresas boas para mulheres trabalharem, né? Tem vários diferenciais, assim, e eu acho que a gente estimular, premiar empresas que, de fato, se preocupem com a saúde mental do trabalhador é algo extremamente bem-vindo. Muitas vezes eu sou chamado para dar palestras em empresas e eu sempre digo, olha, quando uma empresa me chama, eu valorizo, porque nem toda empresa gosta de falar de saúde mental, gosta de tratar desse tema. E quando uma empresa traz para si a responsabilidade de falar sobre isso, é muito importante, porque faz muita diferença na vida das pessoas. Como eu estava dizendo, né, no começo aqui,
A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho mesmo, então ali essas questões também têm que ser tratadas. Sim. E a gente vem observando o movimento das empresas, tem recentemente empresas criando até gabinetes de felicidade dentro de grandes corporações, para tentar gerar, inclusive, essa discussão de uma forma que a empresa consiga obter resultados no comportamento dos funcionários, né? Melhorando a saúde mental e sabendo que isso impacta, inclusive, os resultados. Mas, doutor, tem Eu acho como. Pode completar. Não, perdão, Rô, é porque eu acho isso sempre muito importante de lembrar. A gente fala aqui da saúde mental, a gente fala da importância de cuidar do bem-estar do funcionário, de identificar quem está doente, de tratar quem está doente, de promover um ambiente saudável, segurança psicológica, tudo muito bonito, né? Tudo muito bem intencionado, muito ético e tudo muito humano, mas não adiantaria nada ser ético, bonito, humano, se desse prejuízo. Se a empresa fosse à falência, se fosse cortar o lucro da empresa, não adiantava, por mais bonito que fosse, isso não iria acontecer porque as empresas fariam, teriam prejuízo e fechariam e acabaria com as empresas. O que a gente precisa entender, e esse é um argumento a mais, eu acho que ele não invalida os outros, continua sendo ético, continua sendo humano, continua sendo bonito, mas é lucrativo. Hoje tem muitos estudos mostrando o quanto vale a pena para a empresa cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores, porque esse é um dos principais capitais que a empresa tem hoje em dia. É o funcionário bem, o funcionário produtivo, né? Não é mais a gente não está mais construindo pirâmide que é só na base da força ali, né? Hoje o capital intelectual de uma empresa ele é valiosíssimo. Então todas essas iniciativas são lucrativas, elas trazem retorno sobre investimento. E é importantíssimo a gente lembrar isso para as empresas, porque se não fosse lucrativo, não adiantava nada a gente estar insistindo nesse tema. Sim. E a consciência, né, dos funcionários em relação a comportamentos, em relação a práticas que podem afetar a saúde mental faz total diferença. Agora, doutor, tem como se proteger do ambiente de trabalho? Porque esses números de afastamento por saúde mental chamam muito a atenção. E conversando também com amigos, com colegas de profissão, com outras áreas também, a gente percebe sempre críticas frequentes das pessoas ao ambiente de trabalho. É raro quando a gente observa uma pessoa falando o contrário. Tem como se proteger dos ambientes de trabalho? Como é que a psicoterapia também pode ajudar a blindar um pouco, né, as pessoas a situações que são corriqueiras durante a carreira, durante a trajetória das pessoas? Como você estava falando, é trabalho, né? Não é diversão, não é o clube, é trabalho. É muito boa a pergunta, porque tem dois lados nessa história, né? Tem um lado que é uma crítica pertinente que se faz, que é dizer assim, bom, mas quer dizer que o trabalho é ruim, o trabalho é adoecedor, e ainda assim a responsabilidade de lidar com isso é do trabalhador. A gente cria um modo de trabalhar que suga a energia das pessoas e é o próprio trabalhador que tem que cuidar da energia dele, que é o trabalho que está sugando. O trabalho não tem nada com isso. Mais ou menos, né? Então, a gente precisa intervir no ambiente de trabalho, a gente precisa intervir na forma como eles são organizados, e isso é uma responsabilidade que a gente não pode tirar do sistema todo, né? É responsabilidade de todo mundo, de governo, a empresa, a gerente, todo mundo tem essa responsabilidade também. Não estamos eximindo o papel das empresas e do trabalho, do mundo do trabalho como um todo. Aliás, o programa todo é sobre isso, né? Sobre como as empresas têm que se adequar e têm que cuidar disso. Ótimo. Mas também é uma responsabilidade nossa, também é uma responsabilidade individual cuidar da nossa saúde. Não adianta, mais ou menos assim como no problema que a gente tem de obesidade, né? Então existe um problema real que é a indústria, do jeito que ela a indústria do alimento, do jeito que ela é organizada, e é muito mais barato produzir alimento porcaria, de baixa qualidade, então é mais barato a pessoa comer coisa que engorda e que faz mal do que ela comer saudável, é mais prático, então a gente precisaria mudar de alguma maneira, a forma como a comida é disponibilizada para a população, mas ao mesmo tempo a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente compra, aquilo que a gente prepara, que não dá para dizer que também a culpa é só da indústria do alimento. Então é uma analogia assim para a gente entender que tem toda a questão do trabalho, mas tem também a responsabilidade do indivíduo, e era sobre isso que eu tinha perguntado, né? Toda essa volta para dizer que sim, a gente pode se proteger um pouco mais, sabe, Rô?
Acho que, terapia sempre ajuda a gente entender um pouco outros pontos de vista, a gente avaliar as mesmas situações por pontos de vistas alternativos. Isso não é o ponto de vista da outra pessoa sendo imposto a nós, do terapeuta sendo imposto a nós. É uma conversa que ajuda a gente a pensar de outras maneiras. Separar o que é nosso do que do outro. Às vezes a gente toma uma bronca do chefe e aquilo nos faz muito mal, porque a gente pega para nós, para o pessoal. E na maioria das vezes não é pessoal, não é contra a gente, é a situação do trabalho ali. Se a gente introjeta aquilo como, é uma crítica a quem eu sou, é uma desvalorização da minha pessoa, faz muito mais mal do que se falar assim, bom, essa é uma questão do trabalho, qualquer um que tivesse aqui, se fosse até uma máquina que tivesse aqui, ia ouvir a mesma coisa, porque é sobre o trabalho, não é sobre mim. Então a terapia ajuda nisso. É uma coisa que ajuda muito, Rô, é você fala assim: então, como é que tá o trabalho? O trabalho é estressante, tem coisa ruim e tal. Então tá bom, vamos fazer igual eu fiz com o meu paciente. Abre uma folha de papel e começa a escrever o que é o seu trabalho. O que você faz? Que hora você chega? Com quem que você fala? Que ordem que você recebe? Que tarefa que você tem que fazer? Que hora que termina? Que hora que começa de novo? Como que você vai? Como é que você volta? Com quem que você almoça? Tem comida? Não tem comida? E vamos fazer um mapa do que está acontecendo e tentar pontuar onde é que está estressante. Porque às vezes a gente coloca num balaio de gatos assim, o trabalho é estressante, mas não é o todo do trabalho que é estressante. Às vezes tem coisa legal, você gosta de algumas relações pessoais, você gosta às vezes da relação com o seu chefe, você gosta do salário ou não gosta do salário. Enfim, tem coisas boas, tem coisas ruins. O que é que está estressando? Não, são as reuniões às terças-feiras, às 7 da manhã, e esse é um negócio que tira o sono porque eu não consigo chegar a tempo. Bom, dá para não participar dessa reunião? Dá para mudar o horário da reunião? Uma vez que você consiga identificar individualmente quais são os pontos de estresse, aí sim você abre a possibilidade de gerenciar o que parecia que era o pacote completo ruim. E na verdade não. Muitas vezes tem pontos ruins que a gente pode intervir mais especificamente. Às vezes não dá, de fato, às vezes não dá. Mas se a gente não identifica, a gente nunca vai saber. São detalhes que vão se misturando, gerando uma poluição que quando você vê o problema já está maior. Doutor Daniel Barros, terminando mais um Humanamente, neste conversando sobre saúde mental no trabalho. Te convido, se pegou o programa pela metade, a procurar a versão no YouTube, pelas imagens, no YouTube da Band News FM e também nos principais tocadores de podcast, para acompanhar o programa na íntegra. Doutor Daniel, gostei do programa de hoje, viu? Até semana que vem com outros assuntos importantes também. Trabalhar aqui é só prazer, né, Rô? Trabalhar aqui não tem estresse. Até semana que vem. Tchau, tchau.